O que você precisa saber sobre o uso da ventilação não invasiva para atender com segurança na terapia intensiva. Apresentando um conteúdo prático do que você precisa dominar para, sim, dominar a ventilação não invasiva e atuar com segurança na terapia intensiva. Vamos falar sobre ventilação não invasiva. O que você precisa saber sobre a VNI para atender na UTI com segurança? Vamos lá, começar. Então, primeira coisa bem básica. O que é a ventilação não invasiva? Ventilação não invasiva é quando você utiliza qualquer modo ventilatório sem uma via aérea artificial, oronasal ou cânula de traqueostomia. Então, se você não utilizar uma via aérea artificial, você está utilizando a ventilação não invasiva. Ventilação não invasiva, você tem que utilizar uma interface, uma máscara nasal, máscara orofacial, uma máscara facial total, uma helmet, pronga nasal, bocal, tudo isso você está dando a pressão positiva sem utilizar um tubo orotraqueal ou sem utilizar uma cânula de traqueostomia. Então, isso é ventilação não invasiva. Qualquer modo ventilatório. Não é CPAP, BIPAP, não. Qualquer modo ventilatório que você utiliza sem uma via aérea artificial é a ventilação não invasiva. Então, a gente vai ter máscara nasal, pega só o nariz, tem indicações de quando deve ser utilizada, quando não deve ser utilizada na terapia intensiva. Oronasal também tem indicações de quando deve ser utilizado, quando não deve ser. Facial total, full face e a helmet. E tem as outras, como eu disse, pronga nasal, bocal, que também pode fazer o uso da ventilação não invasiva. Então, esse primeiro ponto tem que ficar claro. Que ventilação não invasiva não é sinônimo de BIPAP e CPAP. Qualquer modo ventilatório que você utiliza sem uma via aérea artificial. E qual a diferença de VNI, CPAP e BIPAP? Primeiro, você já identificou que VNI é qualquer modo ventilatório. Mas muitas vezes a pessoa vai perguntar, sim, mas a diferença de CPAP e BIPAP, que é o que usa na ventilação não invasiva. Não, você pode utilizar vários outros modos na ventilação não invasiva. Pode utilizar PAV, PSV mais PIP, CPAP, BIPAP, pode utilizar PCV. Pode utilizar PCV? Pode. Se você ajustar no ventilador PCV e colocar a máscara, vai estar sendo feito em PCV. Pode utilizar até VCV na ventilação não invasiva. Então, vários modos você pode utilizar. Os mais utilizados com a ventilação não invasiva são o CPAP e o BIPAP. Por isso que muitas vezes são confundidos com sinônimos de ventilação não invasiva, mas são modos utilizados. E existem equipamentos portáteis de ventilação não invasiva que dão só o modo CPAP ou só o modo BIPAP. Mas eles não são sinônimos de ventilação não invasiva. Eu posso dar um CPAP com a ventilação mecânica invasiva? Pode. Você pode ajustar no ventilador e o paciente está fazendo um CPAP com tubo orotraqueal. Tem que ficar claro que não são sinônimos. Certo? Eu entendi que a ventilação não invasiva pode ser qualquer modo ventilatório, que não é sinônimo de CPAP e BIPAP. Mas, Antônio, diferencia para mim o que é CPAP e BIPAP. CPAP, pressão contínua nas vias aéreas. Você tem uma pressão contínua. Então, a gente respira a pressão atmosférica de 1 atm, certo? 1 atm de pressão atmosférica. Quando a gente coloca um CPAP, a gente vai respirar na pressão que você ajustou o CPAP. Então, aqui é um gráfico de pressão, tempo. Inspiração, a pessoa negativa um pouco a pressão. Expiração, sobe um pouco a pressão. Ins, ex. Está sendo dada uma pressão acima da pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica fosse aqui no zero, está sendo dada uma pressão acima da pressão atmosférica. Então, vai ter uma máscara facial ou nasal conectada em um equipamento de pressão positiva e vai ser dada uma pressão contínua. Quando você inspira, o ar vai entrar, quando expira, o ar vai sair, mas é uma pressão contínua nas vias aéreas. Já o BIPAP, você tem duas pressões, uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória. Então, mesma coisa, vai ter uma máscara. Quando você inspira, a pressão fica um pouco negativa, o ventilador percebe essa diferença de pressão e dá uma pressão a mais para ajudar você na inspiração. Quando você expira, vai ser mantida uma pressão expiratória. Então, tem o IPAP e o EPAP.
IPAP a pressão inspiratória e o EPAP a pressão expiratória. Então, CPAP, pressão contínua, está sempre mantendo aqui, vai ter uma variação mínima aí de 2 centímetros de água quando você está inspirando e expirando, mas o ventilador vai compensando. E o IPAP e o EPAP, quando você inspira, tem uma pressão inspiratória, na expiração tem uma pressão expiratória. Mas não são sinônimos de ventilação não invasiva. São apenas modos a mais que você utiliza com a ventilação não invasiva, deixando claro, como eu abordei no começo da live. Não são sinônimos. Podem ser utilizar vários outros modos com o ventilador mecânico invasivo ou de não invasivo. Então, aqui eu coloquei um gráfico de cima e embaixo, diferenciando o IPAP e o BIPAP do CPAP. CPAP, pressão contínua das vias aéreas. Uma pressão contínua, que vai ter uma variação quando a pessoa inspira e expira. E o BIPAP, variação mínima ali, né? Do fluxo que vai se compensando. Já o BIPAP, não. Você tem uma pressão inspiratória positiva, maior do que a pressão ajustada. E o EPAP é uma pressão expiratória. O paciente vai expirar. Negativou a pressão, tem uma pressão inspiratória, depois volta a pressão expiratória. Ventilação não invasiva, qualquer modo ventilatório, sem uma via artificial, não é sinônimo de CPAP e BIPAP, eu só apenas demonstrei a diferença do CPAP e BIPAP, que é uma pergunta que chega constante, e você vai ver quem trabalha na terapia intensiva, que vai chegar médico para perguntar para você, fisioterapeuta, e perguntar, físio, esse paciente está fazendo CPAP, aí você, não, é BIPAP. Aí qual é a diferença de BIPAP e CPAP? Você tem que passar essa diferença, explicar, que muitas vezes o pessoal acha que é sinônimo. Esse paciente está fazendo BIPAP, né? Está na máscara de BIPAP. Não, é máscara de ventilação não invasiva, está utilizando o modo BIPAP ou modo bilevel com uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória. Você já faz, a pessoa já vê com você de uma forma diferente, pô, esse cara sabe que está explicando, não está fazendo apenas uma conduta de forma aleatória. E quais os tipos de ventilação não invasiva que você pode utilizar? Existem diversos tipos de ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva pode ser aplicada com vários modos ventilatórios, pode ser utilizados várias interfaces de ventilação não invasiva, pode ser utilizado vários equipamentos de ventilação não invasiva e ventilação mecânica invasiva, mas que tem compensação da fluido, e pode ser utilizado como ventilação mecânica invasiva, pode ser utilizado como ventilação mecânica não invasiva. E existem os tipos de ventilação não invasiva que você, fisioterapeuta, pode utilizar dentro da prática clínica, que é um dos pontos principais que a gente vai abordar aqui na live. Quais os tipos de ventilação não invasiva que você pode ajustar para aí gerar uma intervenção segura dentro da terapia intensiva. Vamos falar de alguns tipos aqui. Primeiro, que a gente vai abordar, pós-extubação. A ventilação não invasiva pós-extubação, ela tem indicação de ventilação não invasiva facilitadora ou preventiva ou ventilação não invasiva curativa. Para você entender como é esse funcionamento, tem que entender que para extubar, você faz um teste de respiração espontânea. O paciente é submetido a um teste de respiração espontânea. Se o paciente foi bem sucedido no teste de respiração espontânea e foi extubado, é considerado desmamado quando ele fica 48 horas sem precisar de uma ventilação mecânica positiva, né? Está mantendo lá sem precisar da ventilação mecânica. Então, foi bem sucedido. Se o paciente passou no teste de respiração espontânea e apresentou insuficiência respiratória, pode ser falado de ventilação não invasiva curativa. Contudo, não tem evidência de benefícios, exceto em pacientes cirúrgicos. Então, se o paciente foi extubado, depois de ter passado no teste de respiração espontânea, foi extubado, apresentou insuficiência respiratória, esse paciente não tem evidências de fazer benefícios. Veja, ficou claro, extubado depois de passar no teste de respiração espontânea, entrou em insuficiência respiratória pós-extubação, não tem evidência de benefício de fazer a VNI curativa. Esse paciente deve ser reintubado, porque a causa que está levando à insuficiência respiratória dele tem que ser investigada, e as pesquisas demonstraram que essa VNI curativa aumenta as complicações, aumenta a mortalidade desse paciente. Então, não deve ser utilizado como VNI curativa, mas sim
avaliar e não realizar se esse paciente entrar em insuficiência respiratória. De vez em quando eu me perco aqui de tanta tela que está na frente do meu computador para conseguir fazer a live no Instagram, Facebook e YouTube, mas a live está acontecendo com slide no Facebook, Instagram e YouTube. Lembre, pergunte, tire dúvidas, não fique com dúvida. Deixe seu comentário. O que, é que você está achando até agora? Está tranquilo? Está um conteúdo pesado? Se você tem conteúdos que você ainda precisaria para acompanhar esse conteúdo aqui que está acontecendo na live, quero entender, quero saber o que é que você está pensando. Então, a gente tem a VNI curativa pós-extubação, tem a VNI preventiva. É o paciente que passou no teste de respiração espontânea, é extubado e tem indicação de fazer a ventilação não invasiva para reduzir o risco de falência respiratória. Então, é o paciente que passou no TRE, vai ser extubado, não está em insuficiência respiratória ainda, mas tem o risco. Exemplo, paciente que tem várias comorbidades, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente com insuficiência cardíaca, paciente que está acumulando secreção, paciente que tem uma tosse fraca, que você quer gerar mais volume, esse paciente faz uma ventilação não invasiva preventiva. É um tipo. Paciente não passou no teste de respiração espontânea, mas ele tem DPOC e está com a PaCO2 maior que 45 milímetros de mercúrio. Pode ser pensado em uma VNI facilitadora. O paciente é extubado e faz a VNI constante ali, como uma técnica de desmame. Mas para fazer esse tipo de VNI, a equipe tem que estar bem treinada, a equipe tem que ter uma monitorização constante. Não é uma VNI feita como rotina dentro das terapias intensivas, dentro da terapia intensiva. Você tem que ter todo o respaldo para conseguir utilizar. Então, esses são 3 tipos de ventilação não invasiva feita pós-extubação: VNI facilitadora, VNI preventiva, VNI curativa. Por que é importante entender isso? É claro, vai extubar o paciente com insuficiência respiratória. Físio, vem fazer uma ventilação não invasiva. O que é que você tem que dizer? Esse paciente não tem indicação de ventilação não invasiva. Esse paciente deve ser progredido para reintubação. Mas é claro que você tem que avaliar o paciente, ter um processo de tomada de decisão claro para ir definir a melhor intervenção. Esse é um tipo, veja, um tipo subdividido: pós-extubação, VNI facilitadora, preventiva e curativa. Tem a VNI utilizada na insuficiência respiratória. Por que eu dividi em tipos? Porque muitas vezes você vai ver na literatura os graus de evidência científica para a VNI na insuficiência respiratória. Então, para a VNI na insuficiência respiratória, você vai ver mais um guideline que eu coloquei na frente, tem vários pontos que são indicados ou não são indicados. Mas você vai pegar um paciente que pode ter insuficiência respiratória hipoxêmica, insuficiência respiratória hipercápnica. Hipoxêmica, você tem um déficit de troca, onde o oxigênio não consegue passar direito para o capilar. Então, você tem um edema, ou você tem um aumento na membrana alvéolo capilar, você está tendo um efeito de shunt que está impedindo a passagem do oxigênio do alvéolo para o capilar. Você tem a ventilação, mas não consegue passar por uma dificuldade da difusão. Já uma insuficiência respiratória hipercápnica, você tem um déficit de bomba. Eu até botei a imagem aqui errada, não seria essa imagem aqui, não. Seria uma imagem de um paciente com DPOC, que tem enfisema pulmonar. Corrigindo essa imagem, depois eu vou corrigir. Então, o paciente tem um déficit de bomba, que não consegue gerar a ventilação satisfatória, ou por ter um pulmão que está hiperinsuflado e gera uma desvantagem mecânica ventilatória, um paciente que tem uma fraqueza muscular respiratória, insuficiência respiratória hipercápnica. E vão ter grau de evidências específicos para você utilizar com a ventilação não invasiva na insuficiência respiratória hipoxêmica e na insuficiência respiratória hipercápnica. Coloquei esse guideline aqui da ATS, publicado em 2017, se eu não me engano, esqueci de colocar a data aqui, da recomendação picos para o uso da ventilação não invasiva na insuficiência respiratória. Então, o paciente com hipercapnia exacerbada em DPOC, prevenir a hipercapnia em DPOC, não tem recomendação. Então, o paciente que não DPOC, que não está com insuficiência respiratória hipercapnica, não tem a recomendação clara de ser utilizado. Paciente que tem hipercapnia com DPOC exacerbada, forte recomendação, forte recomendação para o uso da ventilação não invasiva. Isso aqui é o máximo de indicação da ventilação não invasiva na insuficiência respiratória. Paciente com edema pulmonar cardiogênico,
recomendação forte do uso da ventilação não invasiva. Exacerbação aguda de asma. Eles não quiseram dar recomendação para a exacerbação aguda de asma. Precisava de mais estudos. Imunossuprimidos. Recomendação condicional para imunossuprimidos. Pacientes que têm cuidado paliativo. Recomendação condicional. Insuficiência respiratória. Cadê aqui? Deixa eu pegar. Com trauma torácico, condicional. Tem que ter uma avaliação detalhada. Pneumonia viral. Não quiseram dar recomendação porque não tinha um grau de evidência científica ideal para eles recomendarem dentro de um guideline. E aqui o que eu já falei da pós-extubação, né? Risco de ter falência, recomendação condicional. Pós-extubação que já está com insuficiência respiratória, contrário à recomendação, igual o que eu mostrei já no slide anterior. Isso aqui eu já abordei no slide anterior. Então, mas já esse outro slide aqui, né? Os outros tipos de ventilação não invasiva. Então, na insuficiência respiratória, você já tem vários guidelines demonstrando como você deve utilizar. E você tem que ficar claro para você que vai atuar na terapia intensiva, como você deve utilizar essa ventilação não invasiva. Vai utilizar? Não vai? É um DPOC agudizado, é um edema agudo de pulmão? Ah, não, é um paciente que está com insuficiência respiratória hipoxêmica com pneumonia viral. Vai fazer um teste rápido com esse paciente para fazer o uso, se vai responder bem ou não. Por quê? Porque a pneumonia viral aí não vai ser uma resposta rápida, você não vai corrigir rapidamente. Então, para cada tipo do uso AVNI, você tem que saber a indicação clínica para conseguir gerar a melhor intervenção com o paciente. Então, a gente falou ventilação não invasiva pós-extubação, dividida naqueles 3 tipos, curativa, preventiva e facilitadora. Falou dos tipos de insuficiência respiratória. Então, para cada insuficiência respiratória e para cada indicação clínica, você vai ter uma recomendação específica, não é feito de forma aleatória. Para um paciente que tem hipoxemia é igual para o paciente que tem hipercapnia, não. Tem o que tem demonstrado aí na literatura. Uma das formas que deve ser utilizada a ventilação não invasiva também, como terapia desobstrutiva e expansiva. Aí não é na insuficiência respiratória, como uma conduta fisioterapêutica, muitas vezes esquecida pelo fisioterapeuta. Mas o fisioterapeuta pode fazer uso da ventilação não invasiva, uso da pressão positiva, para gerar uma terapia desobstrutiva, para gerar uma terapia expansiva. Vou dar um exemplo de um caso clínico mais na frente. Então, esse daqui é um estudo publicado já há um certo tempo, se eu não me engano. Estudo não, é uma recomendação, né? Publicado em 2012, posso estar errado o ano, mas da Comissão de Fisioterapia da AMIB, e colocava que um paciente que tem uma capacidade vital entre 20 a 10 ml por quilo de peso por edito, ou a menor que 10 ml por quilo de peso por edito, indicava o uso da ventilação não invasiva, como terapia desobstrutiva, terapia expansiva. Então, é uma conduta específica do fisioterapeuta utilizando a pressão positiva. Então, o paciente que está com atelectasia, o paciente que está com acúmulo de secreção, vamos utilizar um tipo de ventilação não invasiva com esse paciente? Você pode, sim, utilizar algum tipo de ventilação não invasiva com esse paciente para gerar uma terapia desobstrutiva, uma terapia expansiva. Muita tela, eu me perco aqui. Por que isso? Porque quando você utiliza a ventilação não invasiva, você pode já gerar um aumento dos volumes. Gerando um aumento do volume, você tem um maior recolhimento elástico. Então, se você quer gerar uma terapia desobstrutiva, o que é que você tem que ter? Um flyby expiratório, o aumento do fluxo expiratório em comparação com o fluxo ins. Então, você pode fazer ajustes com a ventilação não invasiva para gerar esse pico de fluxo expiratório maior. Você pode gerar um volume inspiratório maior para gerar uma abertura de uma atelectasia, para expandir, para gerar um recrutamento alveolar. Então, sim, como uma terapia desobstrutiva e como uma terapia expansiva, você pode utilizar a ventilação não invasiva. Poderia dar relato de vários casos de pacientes que estavam com atelectasia. Você vai lá, faz uma terapia desobstrutiva com a VNI, aspira o paciente, depois VNI como terapia expansiva e vai abrir esse pulmão atelectasiado, associado a outras condutas da fisioterapia. Até aí tudo ok? Pessoal, deixe sua dúvida, pergunte, não fique com dúvida. Live acontecendo no Instagram, Facebook, YouTube. Aperta o botão de curtida. Diga quem é que está assistindo aí. Eu quero conhecer, como eu estou fazendo a apresentação aqui por um software, eu não consigo ver direito quem é que está assistindo. Diga aí quem é que está assistindo, de onde está assistindo, que eu vou conseguir saber quem acompanha o conteúdo. Isso é bom para eu conhecer vocês, de onde você está assistindo.
em que momento você está na fisioterapia, estudante ou profissional que está começando a atuar, pergunte também e aperte o botão de curtida que ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. Deixe seu comentário que também ajuda a chegar a mais pessoas. Então, outro tipo de uso da ventilação não invasiva pelo fisioterapeuta, como facilitador da reabilitação. Então, você pega um paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, dispneia, os mínimos esforços, dentro da terapia intensiva, e você associa a ventilação não invasiva com o componente da reabilitação, fazendo com que o paciente consiga progredir durante a reabilitação. Então, é um efeito benéfico do uso da ventilação não invasiva como fisioterapeuta, que você pode ajustar e gerar a intervenção. Vamos dar um exemplo clássico agora aqui. Eu dei vários tipos de uso da ventilação não invasiva até agora. E vamos dar um exemplo clássico aqui da clínica, sempre pensando num caso clínico. Sempre dessa forma. Pega o conteúdo e correlaciona com o caso clínico. Você pegou um paciente pegou um paciente entubado, foi progredindo com o paciente, fez o teste de respiração espontânea com o paciente. Após fazer o teste de respiração espontânea, o paciente passou. Aí o paciente tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, um pico de fluxo expiratório aí de 160 litros por minuto. Você viu lá no PeakFlow, no ventilador. Desculpa, vamos corrigir aqui. Você viu no ventilador 60 litros por minuto, viu que o paciente tinha um pico de fluxo expiratório acima de 60, estava lá baixo, mas dava para progredir para extubação, não estava sendo aspirado várias vezes e extubou. Já tinha 5 dias de ventilação mecânica e esse paciente foi extubado. Após esse paciente ser extubado, qual a ventilação não invasiva que você vai fazer? Extubou, o paciente não está em insuficiência respiratória. VNI profilática. Vai fazer uma VNI como uma estratégia para ajudar esse desmame. Quanto tempo? 6 a 8 horas durante o dia, em intervalos que você vai programar para fazer com esse paciente, para prevenir a falência respiratória. Isso é o que está indicado na literatura. Pense, essa VNI a VNI preventiva está associada com a VNI como cuidado fisioterapêutico, como terapia desobstrutiva e expansiva. Então, principalmente se o paciente tiver uma capacidade vital reduzida pós-extubação, você faz uma avaliação, tem um dado objetivo, você vai associar ainda mais essa ventilação não invasiva para prevenir essa falha da extubação. Você pegar o que tem na literatura científica, com o caso clínico concreto, e gerar a melhor intervenção. O que é que muitas vezes acontece? A pessoa avaliou o paciente, extubou, aí faz 30 minutos só de ventilação não invasiva lá, com qualquer paciente, não faz com o paciente que tem indicação. É para ser feito com qualquer paciente? Não, tem que ter indicação, tem que ter os critérios. Vocês viram lá que na recomendação da ATS é condicional, não é obrigatório, então você tem que avaliar o caso concreto. Dentro das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, existem os critérios que você deve avaliar para definir se vai fazer ou não o uso da ventilação não invasiva preventiva, né, após extubação. Então, você tem que ter o melhor da evidência científica, avaliar o caso concreto para fazer uma ventilação não invasiva da maneira correta e não fazer uma VNIzinha, para fazer da maneira correta, da maneira segura, que é isso que você precisa, ter todo esse conhecimento para conseguir atender com segurança dentro da terapia intensiva. Se você não tem todo esse conhecimento, não sabe como utilizar da maneira correta, você vai ficar perdido. E aí não consegue definir a melhor intervenção. E não é isso que você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás de ser um fisioterapeuta seguro dentro da terapia intensiva, para não acontecer o que acontece muitas vezes. Físio, faz uma VNzinha. Isso vai acontecer. Estubou o paciente, insuficiência respiratória. Físio, faz uma VNzinha. E você tem que saber se posicionar, avaliar o paciente, indicar que esse paciente não tem indicação, é melhor para o paciente, vai reduzir as complicações e é mais seguro para você, porque você responde pelos seus atos e você quer gerar o melhor atendimento para o paciente. Então, quais são as vantagens de saber utilizar a ventilação não invasiva da maneira correta? Primeira, conseguir realizar um tratamento com qualidade, né? Salvar vidas. Segunda, ter segurança dentro da terapia intensiva. Você, como fisioterapeuta, vai fazer VNI dentro da terapia intensiva. Então, você tem que saber realizar a conduta de maneira correta. Outro ponto, quando você sabe utilizar as indicações de ventilação não invasiva, não ficar perdido. Você sabe em cada momento que você tem que fazer, qual o grau de evidência você deve fazer. Você consegue se posicionar no ambiente multiprofissional.
Ah, esse paciente tem DPOC exacerbado, grau de evidência A, vamos fazer ventilação não invasiva. Ah, esse paciente está apresentando insuficiência respiratória pós-extubação, não tem recomendação. Para cada caso, existe a literatura científica abordando esse conteúdo para você definir a melhor intervenção. O pessoal está calado? Pergunte, tenho dúvidas. Estava vendo aqui as páginas se tem alguma pergunta no Instagram ou se tem alguma pergunta no YouTube. Pergunte, deixe sua dúvida. Outra vantagem de você saber utilizar a VNI de maneira concreta é ter ferramenta eficaz para você definir a sua intervenção. Então, você tem uma ferramenta eficaz para você utilizar como fisioterapeuta dentro da terapia intensiva, não ficar fazendo coisas que nem tem nem efeito. Você sabe que pode gerar uma pressão positiva, gerar mais volume, ter um maior recolhimento elástico, ter um pico de fluxo respiratório. Vamos utilizar, se tiver indicação clínica, como estratégia fisioterapêutica. E quais são os principais erros do fisioterapeuta que faz ele ter insegurança na hora de fazer a ventilação não invasiva? Que faz ele ter insegurança e não realizar uma conduta correta. Primeiro, VNI para todo mundo. VNI não tem indicação para todo mundo. Ah, mal não vai fazer. Quem disse que mal não vai fazer? Quem disse que mal não vai fazer? Primeiro, toda a sua conduta tem que ser custo-efetividade. Aquela conduta tem que ser efetiva para ser feita. Tem que ser a mais benéfica e a que não causa malefício para o paciente. Está lá nos princípios da bioética. Então, se não tem indicação, não vai ser feito. Não tem indicação, é pior para o paciente, não vai ser feito. Aí já escutei algumas pessoas dizerem assim, mas pode ser uma tentativa. Tem indicação clínica? A gente vai tentar. Se não tem indicação clínica, não tem o porquê fazer. Tem que ter indicação clínica. De todos esses tipos que a gente foi abordando, ou como uma estratégia fisioterapêutica, terapia obstrutiva expansiva, ou para tratar uma insuficiência respiratória, ou para fazer uma prevenção da pós-extubação, ou para otimizar uma reabilitação cardiopulmonar dentro da terapia intensiva. Então, tem que ter uma indicação clínica respaldada pela literatura científica e não fazer de forma aleatória. Outro erro, parâmetros aleatórios. Chega lá na ventilação não invasiva e bota qualquer parâmetro, nem escolhe o modo ventilatório adequado. Ou bota BPAP ou bota CPAP, bota uma pressão aleatória qualquer. Então, muitas vezes, o que é que acontece? O fisioterapeuta vai lá e bota a máscara aqui, ó. Pum. No paciente. Parâmetro que está ajustado, ele dá ok. Pá. Aí não tem o parâmetro correto para o paciente. Se o paciente está com DPOC agudizado, é um parâmetro que você vai ajustar. Se o paciente está com edema agudo de pulmão, é outro parâmetro que você vai ajustar. Se é uma terapia desobstrutiva, é outro parâmetro que você vai ajustar. Se o paciente tem 1,80 m, é um parâmetro que você tem que monitorizar. Se o paciente tem 1,60 m, é outro parâmetro que você deve monitorizar. É o ml por quilo de peso predito. Se o paciente está apresentando hipotensão ou baixo débito cardíaco, qual é a PIP que você pode colocar? Não é só chegar lá e colocar um parâmetro aleatório e colocar a máscara no paciente. Não vai acontecer complicação ou não vai ter benefício para o paciente. Outra coisa, outro erro, bota máscara, qualquer tipo de máscara, e não vai tentar deixar o paciente bem adaptado. Tentou rapidinho, o paciente não está se adaptando. Não. Veja qual é a melhor máscara que se adapta a esse paciente. Pô, aqui eu tenho tem uma máscara, outra orofacial. Deixa eu ver se eu deixei alguma separada aqui. Tem uma máscara nasal, que é mais confortável, mas se o paciente está em insuficiência respiratória e vai abrir a boca e não vai ter benefício, você vai ter a facial total, então também tem que adaptar a máscara, não é colocar qualquer máscara no paciente. Outro ponto, não medir o resultado da ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva tem indicação clínica. E você, se tem indicação clínica, tem parâmetros objetivos que você deve avaliar. Você não vai fazer uma conduta de... coloquei no paciente, não vou medir. Não. Gasometria, para insuficiência respiratória, como é que estava o PaO2 antes, como é que estava o PaCO2 antes, qual o valor que você vai ter de resposta, para você considerar ter resposta. Se é um DPOC agudizado, que está apresentando rebaixamento de nível de consciência por insuficiência respiratória, hipercápnica, retém CO2, colocou VNI. Qual o resultado que você vai medir? 30 minutos?
depois mais 30 minutos, mais 30 minutos, mais 30 minutos. Você vai reavaliar esse paciente, ver se melhora o nível de consciência, se percebe redução da dispneia, se tem uma gasometria que melhorou o CO2. São vários parâmetros que você deve avaliar, medir e demonstrar o resultado. É isso que é fazer os erros, é você fazer de forma aleatória. Bota VNI qualquer, pá, VNI para todo mundo, parâmetro aleatório, não mede o resultado, não mede o que está acontecendo. Aí não tem como você atender com segurança, nem tem um atendimento qualificado. E você é o fisioterapeuta que tem que ter esse conhecimento. Você precisa ter esse conhecimento. Eu estou dizendo aqui as importâncias de erros que comete. Isso acontece diariamente. E o fisioterapeuta tem que ter esse conhecimento. É muita coisa? É. Mas você, para atender com segurança, tem que dominar conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Dentro desse exemplo que eu falei dos erros, tem o conhecimento teórico, você tem que saber o que tem na literatura científica. Tem o conhecimento prático, você tem como saber como colocar, como ajustar, como fazer as medidas. Tem posicionamento e atitude, para você dizer para a equipe muito profissional, esse paciente não tem indicação de VNI por causa disso e isso. Então, é tudo interligado, faz você atuar com segurança dentro da terapia intensiva. E salvar vidas, que é o principal. E por onde começar? Certo, a gente abordou aqui vários parâmetros que você deve, tipos de ventilação não invasiva, que você deve dominar, o que você não pode fazer, o que você pode fazer, mas por onde começar? Para você utilizar a ventilação não invasiva e atuar com segurança. Avaliar o paciente para identificar a avaliação. Essa avaliação tem os dados detalhados que você tem que ter. Tem que ter, depois da avaliação, a intervenção que você vai realizar. Aí eu vou fazer uma ventilação não invasiva com máscara oronasal ou com máscara nasal. Para a reabilitação funcional, é com nasal, que é mais confortável. Então, você vai ter a intervenção de acordo com a avaliação. E depois você mede o resultado. Sempre assim, um processo contínuo. Vamos dar um exemplo de um processo para uso da ventilação não invasiva. Esse é um processo utilizado da Critical Care Clinic, publicado em 2018. Na verdade, é um guideline, né? Que você vai ter as contraindicações do uso da ventilação não invasiva e um processo de tomada de decisão. Então, tem que ter uma experiência prática, um conhecimento prático para definir o uso da ventilação não invasiva. Vai selecionar o paciente, escolher a localização que vai ser feito, selecionar a interface, selecionar o modo ventilatório e a configuração do ventilador para aquele caso concreto e realizar a monitorização. Antes de gerar a conduta, o que deve ser feito é educar o paciente, explicar o que vai ser, por que vai ser feito, motivar e ficar reavaliando esse paciente, a colaboração também de outras pessoas da equipe. E vai ter as contraindicações. Então, o paciente está com rebaixamento de nível de consciência, se não for DPOC, uma contraindicação. Está com parada cardiorrespiratória, pô, esse paciente entubado, esse paciente não vai fazer VNI, né? O paciente está apresentando, não tem proteção de vias aéreas, não vai fazer ventilação não invasiva. Então, critério é uma contraindicação relativa. Então, você tem as contraindicações para identificar se esse paciente vai fazer uso ou não da ventilação não invasiva. Mas não é só isso, você tem que ter um processo assim, ó, selecionar o paciente, escolher a interface, escolher o modo ventilatório, escolher a configuração, educar. Eu lembro uma história que aconteceu comigo, estava atuando na terapia intensiva, tinha uma fono do hospital e ela dizendo, pô, esse negócio de ventilação não invasiva é muito ruim. Eu, quando fui internada no hospital, lembro que veio um fisioterapeuta, deixa eu modificar aqui a imagem, ela dizendo, né, quando eu estava internado no hospital, eu lembro que veio um fisioterapeuta, chegou e não falou nada e só colocou a máscara nela. Era um pós-operatório, ela dizendo. Ela disse que ficou tão agoniada que disse, esse cara vai me matar, o que é que esse cara está fazendo? Lembrem, dentro da terapia intensiva, são pessoas que estão ali. Então, você tem que explicar o porquê. Isso vai fazer ter um ajuste melhor da ventilação não invasiva. Fazer um ajuste ideal da ventilação para um pós-operatório, fazer um ajuste ideal para uma insuficiência respiratória. Precisa disso para você atuar com segurança. Não é uma repetição de técnica. Bota a máscara e aperta o botão. O que muitos profissionais que não são fisioterapeutas acham que é isso a ventilação não invasiva. Por isso que eles fazem, dá para fazer uma ventilação não invasiva, e aí quando você explica o que é uma ventilação não invasiva, o porquê deve ser feito, como deve ser avaliado, pergunta qual é a indicação objetiva para ser feita a indicação, a pessoa, pô, esse cara sabe o que está fazendo, o paciente diz, esse cara sabe o que está fazendo. E você tem que pensar dessa forma, para atender com segurança dentro da terapia intensiva.
Então, aqui é um processo mais claro. Ali está um processo... Aqui está simplificado, né? Da parte só dos componentes, de o que você deve fazer. E aqui está por parâmetros. Dentro desse processo aqui, ó, de seleção dos modos ventilatórios, você vai ter os parâmetros que você pode ajustar. E aqui é para pós-extubação. Então, inicia com baixas pressões, aumento gradual da pressão e monitorização. CPAP de 3 a 5 centímetros de água, a pressão expiratória de 8 a 12 centímetros de água. Qual é o objetivo? Aqui seria para insuficiência respiratória. Tolerância, reduzida espinéia, frequência respiratória, que o paciente fique em uma frequência respiratória sem ficar ataque apneico. 6 a 8 ml por quilo de peso, ele tendo de volume corrente, com esse ajuste. E você está fazendo a monitorização. E a suplementação de O2, para manter uma saturação entre 92% a 96%. Se o paciente tiver hipercapnia, for um retentor crônico, para manter uma saturação entre 88% e 92%, mantendo a monitorização da saturação contínua. Então, você vai começar com os parâmetros baixos e vai aumentando se for indicado para esse paciente. Se for para edema agudo de pulmão, pode ser utilizado um CPAP de 10 centímetros de água. Paciente de DPOC exacerbado, um BIPAP, que é o mais indicado. Vou deixar esses 2 pontos aqui de uma maneira mais clara para vocês entenderem. Edema agudo de pulmão, uma pressão mais alta, para diminuir aí a sobrecarga cardíaca. É isso que é o ponto principal, né? Simplificando. DPOC, você tem que dar um suporte ventilatório para a musculatura ventilatória. Então, você vai dar um BIPAP, ou um modo ventilatório com 2 níveis de pressão. No edema agudo pode ser feito um BIPAP também? Pode. BIPAP e CPAP não tem diferença no edema agudo de pulmão. Mas, se o paciente tiver retendo CO2, você coloca 2 níveis de pressão, você coloca um BIPAP. Então, para cada indicação clínica, você vai ter um parâmetro indicado. Foi isso que eu preparei para a live de hoje. A importância de você entender os tipos de ventilação não invasiva, para você atuar com segurança na terapia intensiva, você saber que precisa dominar bem todos os conteúdos para conseguir definir a melhor intervenção. Você precisa saber quais interfaces utilizar, você precisa saber quais os parâmetros utilizar, qual a indicação clínica, o momento certo de utilizar, como se posicionar. É isso que vai fazer você ter segurança dentro da terapia intensiva. É isso que vai fazer você dominar a fisioterapia em terapia intensiva, ser seguro, atender com mais qualidade e salvar vidas.